Convosco um texto que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 12. Primeiro Coríntios capítulo 15, verso 12 em diante, vai dizer assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é que alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele estamos testemunhando que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais miseráveis. Meus queridos, eu quero falar, espero que rapidamente, sobre as 3 coisas que você precisa crer para ser um cristão. Se você não crê em um desses pontos que eu vou mencionar, você não é cristão. Você não pode ser chamado praticante do cristianismo. São 3 crenças básicas acerca da natureza de Cristo, acerca de quem é Cristo, acerca do propósito de Cristo, que se você discorda delas, você não pode ser chamado de cristão. Então, se você quiser anotar, você tem um bom momento, um bom ensejo agora. E falarei sobre o que a Bíblia nos diz sobre quem Cristo é. A gente leu um texto agora que Paulo usa de extremo descortino retórico, de extremo talento retórico. Paulo vai construindo as premissas dele e dizendo, parecendo as questões de lógica da prova do Enem. Se isso, logo aquilo. Se não isso, logo aquilo também não. Ele vai construindo essa lógica com base tanto na concepção rabínica e na base rabínica que ele tinha, uma doutrina judaica, um aparato judaico, mas também aqui ele escreve aos Coríntios. E ele está utilizando principalmente, ao nosso sentir, de retórica grega. E a retórica grega, ela é antes de tudo racional e lógica. Paulo está construindo um raciocínio lógico para defender a natureza de Cristo e com base nesse texto que Paulo fala, combatendo pessoas que não acreditavam na ressurreição, na possibilidade de ressurreição. Paulo está combatendo essas pessoas e dizendo, olha, eu tenho argumentos lógicos para dizer que você está totalmente equivocado. E Paulo vai construindo a ponto de dizer que se Cristo não ressuscitou, toda a nossa fé é vã, é inútil. Mas não apenas se Cristo não ressuscitou, porque dentro dessas afirmações aqui, temos outras derivações, e dentro disso, eu proponho 3 afirmações, que se você não acredita nelas, toda a sua fé no cristianismo vai necessariamente ruir. Amém? Vamos lá. A primeira das afirmações que eu faço, e que você precisa concordar com elas, senão você não pode ser chamado de cristão. A primeira afirmação é de que Jesus é Deus. Você crê que Jesus é Deus? Jesus, ele tem que ser Deus para o cristianismo fazer sentido. Jesus precisa ser Deus para que o cristianismo tenha alguma base de sentido. O Evangelho de João inaugura a sua homilia com um dos maiores e mais belos prólogos ou introduções que a gente vai ver nos evangelhos. No princípio, ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus.
Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele começa falando de uma predisposição e uma pré-existência de Cristo. E o apóstolo Paulo vai derivar isso no primeiro capítulo de Colossenses, onde ele fala um verdadeiro tratado sobre quem é Jesus, e ele vai dizer que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Jesus é aquele que não tem início de dias. Jesus é pré-existente a tudo, e ele estava lá desde o princípio, e nada do que foi feito pela obra do Pai foi feito sem Cristo. Cristo não foi criado, Cristo não foi gerado, Cristo é eterno, Cristo não tem início de dias, Cristo é Deus. E tão Deus quanto Deus Pai, tão Deus quanto o Espírito Santo. A nossa crença de uma perspectiva trinitária de um Deus é que Deus é um só, mas se divide em 3 pessoas. E a teologia tenta explicar isso com a figura, por exemplo, de uma ciranda, de 3 crianças abraçadas e rodando, e que você diz, ali é uma ciranda, mas eu tenho 3 pessoas bem definidas. A gente tem a crença de que existe um Deus, e esse Deus, ele é trino, em 3 pessoas diferentes. Jesus não é o Pai não é o Espírito Santo não é Jesus. São 3 pessoas, e essas 3 pessoas são um Deus, como se 3 pessoas formassem uma ciranda. Eu me refiro à ciranda, eu me refiro às pessoas. Jesus é Deus, e eu preciso crer nisso. E não apenas que Jesus é Deus, mas que Jesus sempre foi Deus, que desde o princípio ele é Deus, e de que ele encarnou, viveu entre nós e não deixou de ser Deus, e que ele vai continuar sendo Deus pela eternidade. E mais do que isso, é que Jesus é 100% Deus, e mesmo quando encarnou e resolveu se transformar em homem e assumir a forma de humanidade, ele não deixou de ser Deus, e não deixou de ser 100% Deus. Isso é um argumento lógico. E por que é importante você saber isso? Porque se ele é Deus, ele é digno de ser adorado. Se ele é Deus, ele é digno de ser adorado. Mas se ele não é Deus, e ele recebe adoração, quem ele é? Satanás. Ele é um demônio. Veja que em João capítulo 9, após ele curar um cego, o cego conversa com Jesus e pergunta, e o Filho do Homem? Quando é que ele vai se manifestar? Falando do Messias, falando daquele que era uma perspectiva de Deus, próximo do homem. Aí Jesus olha para ele e fala assim, você está falando com ele. A Bíblia diz que ele se prostra e o adora. Ele começa a adorar Jesus. Se Jesus não é Deus, o que ele deveria fazer? Repelir. Se ele não repele, ele é Deus. Então só tem 2 perspectivas possíveis. Ou Jesus é Deus, ou Jesus é o anticristo. Ou Jesus é alguém que tenta roubar a adoração do Deus Pai. Você precisa crer que Jesus é Deus. E que Jesus, ao encarnar, continuou sendo Deus. E a profecia de Isaías diz que ele viria e se chamaria Emanuel. Que se você tem 5 minutos de crente, você sabe o que quer dizer? Deus conosco. A palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Quando ele habita entre nós, quando ele se faz homem, ele é um Deus que está habitando conosco. Imagina que um dia Pedro pôde dizer, cara, Deus está dormindo no porão do meu navio. Imagina que Maria teve os seios que amamentaram Deus entre nós. E há uma discussão teológica, e essa semana passada eu postei um vídeo que deu o que falar nesse sentido, sobre se Maria seria ou não mãe de Deus. E muitos propuseram ao longo da história a ideia de que Maria seria mãe apenas da natureza humana de Jesus. Mas nos parece
acreditar, e a forma correta de acreditar, que se Jesus possuía uma natureza humana separada da sua natureza divina, Jesus não é 100% Deus. Então, se Jesus é 100% Deus, ele escolheu, mesmo sendo uma divindade toda poderosa, mesmo sendo onisciente, mesmo sendo onipresente, ele se esvazia dos seus atributos, e mesmo continuando sendo Deus, ele escolhe virar uma célula haploide, caber no útero de uma mulher, andar junto conosco, ter uma mãe. Aliás, Lucas capítulo 1, quando Maria visita Isabel, mãe de João Batista, Maria com Jesus em seu ventre, Isabel com João Batista em seu ventre, é a única hipótese na Bíblia que nós vamos encontrar que uma criança foi cheia do Espírito Santo no ventre, é João Batista, só pelo contato com a barriga de Maria, onde Jesus estava. Isabel olha para ela e diz assim: você é a mãe do meu Senhor. Não é apenas a mãe do lado humano de Jesus. Jesus escolheu se diminuir e nascer na barriga de uma mulher. Jesus escolheu chamar alguém de mãe e não deixou de ser Deus. Então, quando nós dizemos, por exemplo, podemos afirmar que Maria foi mãe de Deus, nós não estamos dizendo que Maria, segundo a nossa crença protestante, que Maria é prévia a Jesus, que Maria nasceu primeiro que Jesus, porque Jesus é eterno. Mas Maria se tornou mãe do Deus encarnado, porque as naturezas de Jesus não se dividem. Jesus é 100% Deus, e sempre foi, e sempre vai ser. Jesus escolheu ter mãe, Jesus escolheu. Gálatas capítulo 1, Paulo diz: eu estive com Tiago, irmão do Senhor. Deus teve irmãos, enquanto Deus encarnado. Deus teve amigos, Deus lanchou, Deus teve sede, Deus teve fome. E daí vem a segunda afirmação que você precisa acreditar para ser considerado um cristão. Em primeiro lugar, Jesus é Deus. Em segundo lugar, Jesus é homem. Jesus se fez homem, Jesus escolheu adotar a humanidade e habitar entre nós. E se você não acredita nisso, que Jesus veio em carne, que Jesus provou as comidas típicas de Jerusalém, de Israel, que Jesus comeu com seus discípulos, que Jesus sangrou, se você não acredita nisso, que ele se fez carne, é uma péssima consequência. Você não pode ser chamado de cristão. Aliás, 1 João capítulo 4, verso 2, vai dizer que aquele que nega que Jesus veio em carne, esse é o anticristo. Ou seja, se você nega que Jesus é Deus, você está dizendo que Jesus é o anticristo. Se você nega que Jesus é homem, você é o anticristo. E isso é fundamental para a nossa fé. Porque se Jesus não foi homem, se Jesus foi um super-herói, um espírito que vagueou aqui entre a terra, que andava flutuando por aí, ele não morreu de verdade. Ele não enfrentou de fato a cruz, ele não proclamou vitória. Ele não proclamou triunfo na cruz do Calvário. Ele não passou efetivamente por aquele estágio que seria beber o cálice que o Pai preparou para ele. Ele não nos livrou dos nossos pecados. Ele não ressuscitou. É necessário você crer que Jesus se fez homem, viveu em carne, experimentou a morte e o adendo, e ele ressuscitou humano. E quando ele ressuscita vencendo a morte não apenas como um espírito, porque ressuscitar um espírito eu também posso. Quando eu morrer, meu espírito vai também para algum lugar. Mas Jesus não, Jesus ressuscita com um corpo glorificado, sendo ele a primícia dos que dormem, a inauguração da nova raça, do jeito que um dia todos nós seremos. Jesus ressuscita agora de um jeito em que Tomé duvida. Tomé acredita que é só um espírito. E em Lucas capítulo 24,
Ele aparece aos discípulos quando Tomé estava duvidando da sua ressurreição e diz: Tomé, toque, hora boa para fazer isso, toque na minha mão ferida. Veja, Tomé, um espírito não tem ossos, não tem carne. Eu enfrentei a morte de frente. Olhei para ela, peguei ela pelo colarinho e perguntei: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Você não conseguiu me ferir. Eu sou mais forte do que você. Jesus enfrentou a morte e ressuscitou em carne. Ressuscitou, mas de uma forma glorificada, com um novo corpo, que é o corpo que Deus vai dar para todos nós na nossa esperança futura. O corpo que Jesus ressuscita é um corpo que come, é um corpo que bebe, é um corpo que senta e come peixe com os discípulos, que come pão com os discípulos, mas ao mesmo tempo é um corpo que atravessa a parede e que está aqui, daqui a pouco some. Está em Lucas 24, a caminho de Emaús, entra na casa deles, parte o pão e some, desaparece na frente deles. É um corpo cujas distâncias já não podem conter, porque na mesma hora, enquanto ele está em Emaús, 15 quilômetros, ele aparece de novo em Jerusalém, onde estavam os discípulos. E da mesma forma que ele aparece, ele também some. E depois aparece novamente na praia e conversa com Pedro. E senta e come, e ele continua humano. E ele escolhe continuar humano, com esse corpo glorificado, revestido de incorruptibilidade. E eu digo que ele escolhe continuar humano, porque nós vamos ler em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Ele no céu intercede por nós, ele no céu está à destra do Pai, ele no céu continua atuando em nosso favor, sendo o nosso mediador, levando as nossas angústias, os nossos medos, as nossas intercessões a Deus Pai, e ele continua sendo conhecido como o homem. Olha a profundidade disso. Jesus é Deus, Jesus é homem, e a nossa perspectiva de fé é que Jesus é 100% Deus, e que Jesus é 100% homem. É nisso que nós cremos. Jesus não é parte Deus e parte homem. E algumas pessoas vão dizer: mas isso é impossível, ele vai virar 200%? Não, é porque não são inconciliáveis para Jesus. Seria difícil, seria um paradoxo, seria contraditório se eu dissesse que Jesus é 100% bom e 100% mal. As coisas se excluem. Mas dizer que Jesus preserva a sua natureza divina ao mesmo ponto que preserva a sua natureza humana é o que a gente conhece como união hipostática. Ele tem as duas naturezas completas em si. E a última afirmação que eu faço, e que você precisa acreditar, senão você não é cristão, é que, em primeiro, ele é Deus, em segundo, ele é homem, e em terceiro, ele vai voltar. Jesus vai voltar. Essa é a nossa esperança. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que já dormem, acerca daqueles que passaram, acerca daqueles que já morreram. Não fiquem com ignorância com relação a isso, porque um dia eles vão ressuscitar, e quando ressuscitarem, ganharão novos corpos, serão revestidos de uma nova natureza, a mesma natureza que foi dada a Cristo, e que Cristo agora inaugura, e Ele vem nos dando essa nova natureza, vem nos buscar. Ele será visto nas nuvens. E nesse capítulo 15 de 1 Coríntios, poucos versículos depois, ele diz assim: eu vou contar um mistério para vocês. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E num abrir e fechar de olhos, os nossos corpos serão transformados e ressuscitaremos. Um adendo: a volta de Cristo não vai ser no abrir e fechar de olhos. A volta de Cristo não é naquele cenário de some o piloto e o avião sai maluco. Não é assim. A volta de Cristo não é eu tenho no culto aqui, daqui a pouco todo mundo some e fica a roupa. Não é igual no seu pesadelo de criança, que Jesus voltava e você ficava, que do nada some todo mundo. Oh, meu Deus, cadê todo mundo? Só eu fiquei. A volta de Cristo não será assim. Mateus 24, Mateus 25 dá clara noção de que será
com todo olho testemunhando, vendo, com poder e grande glória, da mesma forma que um relâmpago aparece no Oriente e depois se mostra no Ocidente, para que todo mundo, em qualquer lugar do mundo, veja. Talvez seja por isso que Jesus esperou a revolução cibernética acontecer para poder voltar. Imagina a volta de Jesus televisionada. Todo olho verá. Todo mundo testemunhará, vai ser com poder, vai ser de forma retumbante, não vai ser secreta. A única coisa que acontecerá num abrir e fechar de olhos é a transformação dos nossos corpos. Então fica tranquilo, você que já tomou até Monjaro e não consegue emagrecer, Deus tem novos corpos preparados para nós e receberemos Ele na ressurreição. Primeiro Tessalonicenses 4 encerra dizendo, Paulo dizendo, olha, consolem uns aos outros com essas palavras. E essas palavras são palavras de consolo. A volta de Jesus para nós não é um medo. A volta de Jesus para nós não é um terror. A volta de Jesus para nós não é uma ameaça. A volta de Jesus para nós é um consolo. É saber que um dia eu vou olhar de novo no olho do meu Pai. É saber que um dia você vai reencontrar com a sua avó que primeiro falou de Jesus para você. É saber que os mortos em Cristo, aqueles que passaram e tombaram aqui na terra, estavam em Cristo e depositaram nele a sua fé e a sua esperança, estão agora nos aguardando e como uma nuvem de testemunhas torcem para que nós possamos dar cabo àquela obra que ele primeiro confiou aos nossos antepassados, e hoje aguardamos a sua volta, a sua vinda, para que todos juntos possamos celebrar e finalmente cear com Cristo. Eu te digo, no céu tem comida, glória a Deus, e não engorda porque seu corpo está glorificado. E eu digo que tem comida porque o próprio Jesus diz assim, eu estou ceando com meus discípulos e não farei mais isso até que a ceia se cumpra no reino futuro. Jesus está esperando todos nós para o maior banquete da história da humanidade. Eu vi um post essa semana que me tocou. E me tocou de uma forma muito profunda, porque talvez alguns já tenham percebido, eu gosto muito de futebol. E aconteceu um feito de que desde o ano de 94, o clube do Remo, lá do Pará, não jogava a Série A, a primeira divisão. 31 anos, muita gente esperando, muita gente que nunca viu, e é uma torcida muito grande. A torcida do Remo lá no Pará é muito grande. E vai muito no estádio, a torcida é muito fiel. E eu vi o post de uma garota que estava do lado do seu pai, uma foto antiga ao lado do pai, e ela dizendo assim, como eu queria que você descesse daí de cima para saber que o nosso Remo está na Série A. E eu penso muito nisso, porque eu me tornei torcedor do Bahia muito por causa do meu pai. E alguns ainda duvidam que existe maldição hereditária. Eu também duvido, tá? Não acredito não. Mas nesse caso eu fico pensando. Leguei assim, essa bênção dele. E às vezes eu fico pensando, eu queria falar para ele das novidades. Ele não viu o Bahia voltar para a Libertadores. Ele não viu tanta coisa acontecer. E volta e meia eu penso em ligar para ele e não dá. Não dá. Ele não está mais aqui. E nós, como cristãos, como humanos, sofremos pelos que já foram. Sofremos e nos angustiamos e às vezes nos lembramos e o choro vem de novo. Eu posso estar falando com gente que ainda está enfrentando o luto, que ainda não superou certas perdas. Eu estou falando com gente que pode estar tentando travestir felicidade e alegria, mas que volta e meia é incomodado pela lembrança dos que passaram. Crer no Senhor, crer em Jesus, é o resgate da esperança de que um dia encontraremos aqueles que primeiro morreram em Cristo, aqueles que nos legaram a nossa fé, aqueles que um dia estiveram conosco e hoje habitam com Cristo em um outro espaço, em um outro tempo, em outra dimensão, mas que em breve todos cearemos juntos no mesmo banquete. E aí quando você encontrar sua avó, ela não vai estar com aquela aparência da UTI. Quando você encontrar seu pai, ele não vai estar com aquela aparência daquele acidente.
Ele não vai ser mais diabético. Ele vai receber um novo corpo totalmente transformado, glorificado. Essa esperança que carregamos. A ressurreição final dos corpos. Os mortos ressuscitarão primeiro, ganharão novos corpos. Ah, mas meu pai foi cremado. E daí? Teve gente nas arenas, nos primeiros séculos, que foram devorados pela palavra de Cristo. A alusão que Paulo fala, ainda em 1 Coríntios 15, é de que a ressurreição ocorre assim como uma plantação. O grão é pequenininho. Quando ele morre, ele dá origem a uma árvore muito grande. Assim, esse grão pequeno que é nosso corpo falível, que é o nosso corpo que, se você passa uma semana sem ir na academia, você já pega 20 quilos a menos, que você não consegue mais. Aquele corpo que, se você respira, engorda, assim que nem eu. Terrível. Aquele corpo que depende de medicações para continuar funcionando. Aquele corpo falível, corruptível. Aquele corpo segregado, marcado e manchado pela origem do pecado que nos consome. Aquele corpo que tem prazo de validade. Um dia será totalmente revestido pela incorruptibilidade, pelo poder do Senhor, que nos transformará e nos dará a mesma essência do corpo que Cristo recebeu. Sendo Ele a primícia daqueles que dormem, nós um dia receberemos também essa glorificação e teremos um novo corpo. Cristo vai voltar. Essa é a nossa crença. Se Ele é Deus, Ele teve poder para enfrentar a morte, para vencer a morte, para dizer que a morte não o suplanta, a morte não o prende, a morte não o amordaça. Se Ele é homem, Ele, sendo Deus, escolheu a condição humana, se esvaziando de alguns dos seus atributos, habitando entre nós, sentindo nossa dor, conhecendo nossas fraquezas, também sofrendo de ansiedade, dizendo para os seus discípulos que a sua alma estava angustiada até a morte. Sendo homem, Ele escolheu nascer no ventre de uma virgem, se transformar numa pequena célula que vai se desenvolvendo e crescendo, chamando alguém de mãe, chamando alguém de irmão. Sendo Deus, Ele escolhe isso, Ele escolhe a humanidade. Dizem, alguém certa feita disse, que todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser menino. Jesus é esse Deus. Sendo Deus, Ele manifesta o poder para enfrentar a morte e nos libertar das garras do pecado. Sendo homem, Ele nos representa na nossa humanidade, experimenta o que eu e você experimentamos todos os dias. E por fim, Ele nos promete que a obra dEle ainda não está concluída. Que a obra dEle ainda tem um capítulo final, o maior de todos, o seu retorno triunfante. E todo aquele que nele esperar, e todo aquele que nele crer, e todo aquele que nele confiar, e todo aquele que nele depositar a sua expectação, todo aquele que nele depositar a sua esperança, também será com ele arrebatado e reinará com ele em seu trono de glória. E viverá um novo capítulo da humanidade, um reino eterno que não se dissolve. E não acredite que lá no céu todas as memórias serão apagadas. Apocalipse 5, vocês veem as pessoas que já passaram e que estão lá com memórias preservadas, gritando, digno é o Cordeiro de abrir o livro. A gente vê Moisés e Elias na transfiguração, depois de ascenderem aos céus, estão lá com o nome dele, Moisés, Elias, lembrando de tudo. E aí você pensa, mas eu vou lembrar também do rebaixamento do meu time, das dores. Não. Aí que está o mistério. Nós nos conheceremos, olharemos nossos rostos, mas tudo será ressignificado. As nossas lembranças serão redimidas, e já não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas foram passadas, tudo novo se fez. O convite é uma nova era, o convite é uma nova esperança. Está dentro da perspectiva dessa terceira afirmação: Jesus vai voltar. Para encerrar, o que me maravilha em Jesus, o que me maravilha na expectativa de encontrá-lo e vê-lo face a face,
Muitas religiões creem numa perspectiva de Deus etérea, inacessível, quase que abstrata, mas de um Deus que governa tudo com um braço forte, que de uma perspectiva não vista, invisível e inacessível aos olhos humanos, ele gera o universo com poder, com ciência, ele coordena todas as coisas. Isso não é um privilégio do cristianismo, outras religiões creem nisso. É uma possível descrição, por exemplo, de Alá. O dono do juízo, o dono da vida, o dono da morte, o dono de todas as coisas. Esse pode ser Alá. Outras religiões creem em homens que viveram vida de abnegação, dedicação, foram beneméritos, viveram a vida de caridade extrema e pelo seu bom exemplo, vivendo aqui entre nós, se tornaram aptos, capazes de receber, inclusive, veneração, devoção e adoração. É o caso, por exemplo, do budismo, que se baseia em ensinamentos de homens que foram notáveis por seu comportamento, por suas obras. O cristianismo, ele traz uma perspectiva inédita, porque ele crê em um Deus todo-poderoso. Ele crê em um Deus cujos céus, cuja infinidade dos céus não o podem conter. Um Deus cuja concha da sua mão pode abarcar e albergar todos os afluentes, oceanos, mares e rios de todo o planeta Terra. Apenas uma concha das suas mãos. É um Deus que conhece e nomeia todas as estrelas existentes no universo. E quando as ordena, nenhuma delas vem a faltar. É o Deus que não perde o controle quando você perde. É o Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. É o Deus que disse haja. E como diz aquele livro, e ageu. É uma piada. Sem graça. Esse Deus que tem esse poder criador, esse Deus que olha para Moisés e diz: Moisés, eu sou, o meu nome é esse, eu sou. É um Deus que não se submete ao plano da existência, ele simplesmente é, ele se afirma enquanto tal. É um Deus que não tem princípios e não tem fim de dias. É um Deus tão imenso cujo universo é apenas uma das suas preocupações. É um Deus gigante, é um Deus que o salmista vai descrever, que tem a terra por escabelo dos seus pés e no alto céus a sua morada. Esse é o Deus que cria todas as coisas, que formou o homem, que quando a terra era sem forma e vazia, ele simplesmente disse: haja luz, a luz apareceu, que foi ordenando que todas as coisas fossem criadas. Esse Deus, nós cremos nesse Deus, um Deus onipotente, um Deus onipresente, um Deus onisciente. Mas ao mesmo tempo, ao escolher encarnar, ao escolher diminuir, ao escolher se esvaziar, ele escolhe também sentir ansiedade. Ele escolhe também sentir na pele o que é depressão. Ele escolhe na pele o que é sentir e se separar de entes queridos. Ele vê pessoas morrer, ele chora por Lázaro, ele chora por uma cidade de Jerusalém, apedreja os profetas e mata aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e você não quis, Jerusalém. Ele chora por ver uma cidade absolutamente deturpada em seus princípios e valores. Ele se condói, ele aprende o que é chegar para uma pessoa, a um próximo, e dizer: ore comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Ele passa por isso, ele sente sede, ele sente fome. Ele pede água a uma mulher samaritana. Ele na cruz enfrenta dores inimagináveis. Pede para beber água, dão a ele fel misturado com vinagre. Tudo porque ele quer ser o Deus que pode abrir o mar, que pode curar doenças incuráveis, que pode ressuscitar mortos, que pode abrir porta onde nem janela tem e nem parede tem. Ele quer ser esse Deus que não perde o controle quando nós perdemos. Ele quer ser esse Deus, ele se afirma como esse Deus que conhece todo o universo. Mas ele também escolheu
Você é alguém pequeno para caber na minha dúvida, para caber na minha dor, para caber na minha angústia. E para independentemente do que eu sinta, não importando o que eu passe, não obstante qualquer emoção, qualquer trauma. Eu falo com pessoas traídas, eu falo com pessoas que enfrentaram abandono, eu falo com pessoas que não conseguem se desvencilhar de lembranças do passado, eu falo com pessoas que choram perdas de entes queridos, eu falo com pessoas que nesse momento se aventuram com a ansiedade e a angústia de que amanhã talvez não saiba o que comer em casa. Eu falo com pessoas que ainda não definiram acerca do seu futuro. Eu falo com pessoas que estão enfrentando tentações no seu trabalho, no seu casamento. Eu falo com pessoas que estão todos os dias recebendo ofertas das trevas para se corromperem. E não há dor que você hoje enfrente, não há problema que você hoje passe, não há situação, não há provação, não há tentação que você esteja nesse momento experimentando na sua pele. Não há ausência, não há perturbação, não há angústia, não há ansiedade que você hoje tenha e seja cometido. Que o nosso Deus não possa olhar para você e dizer: eu te entendo, eu sei o que é isso. É por isso que eu creio nele. Ele é Deus. Ele é o Deus que me salva. Ele é o Deus que me cura. Ele é o Deus que me perdoa os meus pecados. Ele é o Deus que abre as portas quando eu estou em labirintos. Ele é o Deus que me concede a paz que excede todo entendimento. Ele é o Deus que muitas vezes curou familiares meus que estavam em UTI. Que muitas vezes eu orei e recebi e percebi as suas respostas chegando de forma mais demorada ou de forma imediata. Ele é o Deus que responde orações. Ele é o Deus que faz o impossível acontecer. Ele é o Deus que opera de formas extraordinárias e de formas ordinárias. Ele é o Deus que gere toda a nossa vida quando depositamos ela nas suas mãos. Mas Ele também é o homem que me entende. Ele também é o homem que sabe o que é sofrer, que sabe o que é chorar. E Ele é aquele que prometeu que a minha história com Ele ainda não acabou. Há um último capítulo reservado, não só para mim, mas para todos aqueles que creem em seu nome, que nele esperam. A história daqueles que passaram, daqueles que morreram, não acabou. Se você tem um parente que morreu em Cristo, que até o final da sua vida esteve ali com Ele, que teve fé, eu te dou essa esperança. Estando em Cristo, um dia você vai encontrá-lo. Você vai abraçá-lo. Estaremos juntos. E vou dizer, o céu ou o reino futuro não é aquele lugar chato do desenho. Uma nuvem para cá, outra nuvem para lá. Esquece isso. Esse não é o céu. O céu é um lugar de banquete. É um lugar onde tem árvore, é um lugar onde tem pessoas, é um lugar onde as pessoas falam, é um lugar onde amigos se reencontram, onde há abraço, onde há esperança. É essa cidade maravilhosa, poderosa, graciosa, que um dia, com o nome de Nova Jerusalém, descerá como uma esposa preparada para o seu marido e se firmará aqui. Um reino onde não haverá pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas, tudo novo se fez. Jesus é Deus, Jesus é homem, Jesus vai voltar. Nisto cremos e nisto esperamos. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Acho que para muita gente a pregação meio que parecia uma aula de teologia. Os termos união hipostática, trindade, uns termos meio doidos, né? Isso porque eu não falei que aquela ideia da ciranda se chama pericorese. Mas a nossa preocupação é que você se relacione com o que você conhece. Muitas pessoas não conseguem se relacionar bem com Jesus porque não o conhecem, porque não sabem quem Ele é. E às vezes você deixa de orar porque não, Jesus não vai
Jesus tem coisa melhor para fazer. Jesus está preocupado, ó, faixa de Gaza. Ah, meu querido, Jesus se preocupa com tudo que é importante para você. Ah, eu falei isso aqui uma vez na igreja, quem estava aqui viu. Falei aqui na igreja alguns meses atrás que eu orava até pelos atacantes do Bahia. Orava, não pense que eu não oro não. E falei num domingo de manhã, falei aqui na igreja: irmãos, acreditem, eu oro a Jesus até para que Lúcio Rodrigues volte a fazer gol. Ele tinha 21 jogos sem fazer. No dia que eu falei, ele fez. Acreditem. E o vídeo de eu falando isso viralizou. E muita gente viu. E aí na quarta-feira eu fui na Fonte Nova. Quando chegou lá, o lugar onde eu estava, um monte de gente tinha visto meu vídeo. Você é o pastor que orou por Lúcio? Eu, foi, rapaz. O Lúcio curtiu o vídeo. Nesse dia, quarta-feira, Lúcio fez 2 gols. E sem que eu percebesse, eu estava durante o intervalo com um monte de gente: pastor, ora por mim porque minha esposa não consegue engravidar. Ora por mim porque minha avó está doente. Ora por mim porque eu estou passando esse problema. E daqui a pouco, no meio da Fonte Nova, da torcida da Fonte Nova, estava eu impondo as mãos sobre um, sobre outro. Pessoas que não criam no poder. Ele orou, Lúcio fez gol, meu irmão. O cara consegue fazer Lúcio fazer gol. Eram 3 gols já em 2 jogos. Ah, meu querido, eu conheço um Deus que não está ocupado demais para receber seu clamor. Eu anuncio a vocês um Deus que não está simplesmente não ligando para... Ele não acha que é frescura. Ele não acha que é bobagem. Ele não acha isso. Eu conheço um Deus, eu creio num Deus que, independentemente do que você passe ou esteja passando, Ele está aqui agora, te abraçando e dizendo: eu te entendo. O castelo desabou, estou aqui para estender a mão. Vamos ficar de pé e a gente vai reconstruir junto. E ainda que Ele não tenha te livrado da adversidade, Ele sempre oferece um ombro para você chorar, para você se levantar e para te fazer mais forte do que sua dor, maior do que seu problema, e para que das suas feridas saia poder para curar, e que o seu sofrimento seja convertido em um testemunho, para te dar a autoridade, a mesma que Ele teve, e te dar a autoridade de você ser instrumento de cura para outras pessoas, que lá na frente vão passar pelo que você está passando agora, e você vai oferecer o ombro e dizer: eu já passei por isso, mas eu creio num Deus que tem poder para me levantar. Ele vai te levantar também. Em Cristo, os nossos sofrimentos são ressignificados, as nossas dores ganham um novo sentido e ganham a oportunidade. Você que está sofrendo, você que está enlutado, você que está quase desistindo, você que está a ponto de perder a esperança, eu quero dizer para você que Cristo em nós é a esperança da glória. Ele está te dando uma oportunidade de ganhar autoridade em um tema que você ainda não conhecia, mas nele você pode ser mais do que vencedor. Por amor a Cristo somos enviados à morte todos os dias e fomos reputados como ovelhas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Paulo escreve isso aos Romanos, e eu repito isso a vocês: em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós cremos que Ele é Deus, cremos que Ele é homem, cremos que Ele vai voltar, e subiremos com Ele, e reinaremos com Ele, e habitaremos com Ele, e nunca mais nos separaremos dele. Que o Senhor nos abençoe.